galera, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre a estrutura e formação das palavras. Aprenderemos sobre morfemas, radicais e desinências. Também a formação de palavras por composição, aglutinação e justaposição. Vamos lá? Antes da gente continuar, essa aula vai ser um pouquinho extensa, porque o conteúdo é extenso e exige um pouco de detalhes. Vamos ver? O que nós temos aí? Estrutura das palavras. As palavras são formadas pela união de pequenas partes, que chamamos de morfemas, ou elementos mórficos, Então, gente, as palavras são formadas pela união de pequenas partes. Essas pequenas partes nós chamamos de morfemas, lembra disso? Então, olha só o exemplo aqui, ó. Nascer. Nós temos aqui a palavra, a expressão, nas e depois er. Você vai ver que essa expressão aqui, ó, nasce, ela vai estar em todas, olha aí, essa expressão nas, ela vai estar em todas as palavras aqui que eu estarei apresentando para vocês. Olha aí. Nascer. Renascer. Tá vendo? Já acrescentou o ré e formou uma nova palavra. Nascido. Ó, mudou o final, virou nova palavra. Nascimento. Acrescentou, Virou uma nova palavra. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4 palavras. Tudo com o mesmo início, E apenas o acréscimo de algumas partes formou-se outras palavras. Então, essas partes aqui a gente chama de morfemas. O nas, o er, o ré, o nas e o er, o nas e o id, e o nas e o imento, Então, a gente formou aí palavras novas. Então, a gente chama de morfemas. Vamos dar continuidade. A parte invariável que contém o significado básico da palavra e que é possível formar novos vocábulos chama-se radical. Então, gente, olha só o que nós temos aqui. O que é um radical? É a parte que não muda na palavra. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a parte aqui nas seria o radical da palavra. Ele permanece igual em todas elas. Apenas o final e o início que muda, formando outras palavras. Então, vamos ver. Ó, aí se eu acrescento o, fica ferro. Se eu acrescento eiro, fica ferreiro. Se eu acrescento agem, fica ferragem. Se eu acrescento ugem, fica ferrugem. Então, a parte que está de azul a gente chama de radical, porque ela é invariável, Ela não muda de forma. Afixos, prefixos e sufixos. O que nós temos? Afixos é a expressão que a gente utiliza para indicar os morfemas que vêm antes e os que vêm depois das palavras. As outras partes são os afixos, prefixos e sufixos, e as desinências que acrescentam a radical para formar novas palavras ou indicar alguma reflexão. Vamos lá? Prefixos, elementos que vêm antes do radical. Vamos ver? Olha aqui, o radical é dizer. Tá vendo? Aí colocou antes do dizer a palavra contra. Aí ficou contra dizer. Aqui da mesma forma, feliz. Colocou antes ficou infeliz. O que é infeliz? É uma pessoa que não está feliz, E feliz é uma pessoa que está alegre, Olha só, valente. O que nós temos aqui, ó? Ambivalente, Formou-se uma nova palavra. Sufixos. Enquanto os prefixos eles vêm antes do radical, os sufixos vêm depois. Olha só. Elementos que vêm depois do radical. Ricaço. Lealdade. Ó, lealdade. Narigudo. Virou narigudo. Tem gente que fala narizudo, mas não existe a expressão narizudo, não. É narigudo, tá ok? É uma questão de formação aí da palavra.
Então, prefixos e sufixos. Todas as vezes lembrar disso aí. Desinências nominais. O que são desinências, né? Desinências nominais indicam as flexões de gênero masculino e feminino e de número, singular e plural, nos nomes. Então, essa desinência nominal, ela vai estar lá, né? No substantivo, no adjetivo, a gente vai observar isso de que forma? Olha aí. Do gênero masculino, a gente vai usar o, feminino, a. Singular fica sem e o plural, s. Esse plural aqui vai variar um pouquinho, vai depender muito do substantivo, que a gente vai ver aqui agora. Olha só. Exemplo, o aluno, masculino, singular. No plural fica os alunos. Então, olha só o que foi acrescentado, né? A aluna, feminino, singular. Plural, as alunas. Olha outros exemplos aqui, ó. Mês, você acrescenta apenas ES, e fica meses. Não é só um S, é ES. País, acrescenta ES e vira países. Aí vira plural, né? Funil fica funis. Tira o L e acrescenta IS. Anel, tira o L e acrescenta IS. Então, nem sempre você vai acrescentar o S na palavra. Às vezes é IS ou ES. Vai depender muito do substantivo. Desinências verbais. O que nós temos aqui? As desinências verbais indicam as flexões de tempo, modo, pessoa e número dos verbos. Desinência de modo temporal. São as desinências que indicam o modo e o tempo do verbo. Vamos ver nos exemplos? Olha só. Falava. Esse vá aqui, o radical seria fala, né? Falava, o vá representa uma desinência verbal que indica que está no passado, um pretérito imperfeito do indicativo, né? Que é uma ação que aconteceu muito tempo atrás. Então, falava. Se fosse um pretérito perfeito, seria falei, mas é imperfeito. Então, falava. Esse vai indica isso. Falasse. Olha só a desinência verbal que indica pretérito imperfeito do subjuntivo. Falasse, né? Fala continua e acrescenta se. Falaria, desinência que indica o futuro do pretérito do indicativo. Então, falaria. E aí vai depender do que você vai flexionar, né? Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. E aí depende muito do que você vai utilizar. Então, essas finalizações aqui, né, que está em negrito, está em azul aqui nos parênteses, chamamos de desinências verbais, que vai indicar para a gente o que é o tempo verbal, né, e o modo. E a pessoa também. Quando eu falo assim, ele falava, né, então eu sei que está se referindo à terceira pessoa do singular. Vamos ver mais? Desinência de número pessoal. Indicam o número e a pessoa do verbo. Exemplo. Falamos. Eu sei que se refere a eu e mais outras pessoas, né? Em plural. Falas. Eu sei que representa a segunda pessoa. Tu falas. Falam. Eu sei que representa a terceira pessoa do plural. Eles falam. Então, o que nós temos aí, né? Essa representação da desinência de número pessoal. Vamos lá? Terminações verbais. As terminações verbais, também chamadas de desinências modo-temporais e desinências número-pessoais, indicam a flexão de um verbo em modo, tempo, número e pessoa. Um verbo regular conjugado é composto por um radical variável, por uma vogal temática, que define a sua conjugação, por uma desinência em modo temporal e por uma desinência em número pessoal. Tá? Então vamos ver essas terminações verbais. É bem simples, parece difícil aqui no contexto, né? No conceito, mas nos exemplos não são difíceis, são fáceis. Olha só, existem 3 paradigmas fixos de conjugação de verbos regulares. A primeira conjugação, terminada em AR,
São os verbos amar, falar, chamar, estudar, né? Representando a primeira conjugação. A segunda conjugação nós temos aqui terminada em ER, né? Aqui, comer, viver, aprender, correr e etc. E a terceira conjugação terminada em IR, partir, dividir, desistir, cumprir e etc. Então nós vamos ter aí, né, as três conjugações verbais: AR, ER e IR. Você só encontra o verbo no infinitivo terminado em uma dessas conjugações. Tá ok? Formação de palavras por composição, aglutinação e justaposição. Então, olha lá. Composição é o processo que forma palavras através da junção de dois ou mais radicais. Há dois tipos de composição. Então, quais são essas composições que a gente está falando? Aglutinação e justaposição. Composição por aglutinação ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações. Exemplo: planalto, plano e alto, duas palavras. Quando eu vou juntar essas duas palavras, esse radical aqui vai sofrer, ó, vai ficar planalto. Esse O aqui vai desaparecer, tá? Ele desaparece na hora lá de formar o planalto, ó, planalto, o O some, aí fica plano mais alto, planalto. Então, ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alteração. Então, este radical aqui sofreu alteração, né? Embora, em boa hora. Então, o H aqui desapareceu, né? Sofreu aqui a alteração. Então, embora. Então, quando acontece isso, a gente chama que a composição foi por aglutinação, certo? E a composição por justaposição ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem alterações. Exemplo: pé de galinha. Passa tempo, ó, passa mais tempo, continuou, passa tempo. Cachorro quente. Olha lá, cachorro quente, continuou do mesmo jeito. E gira mais sol, ficou girassol, continuou do mesmo jeito. Então, pessoal, nós temos aqui, né, essa estrutura das palavras, né, esse processo de formação das palavras, utilizando esses elementos aí. Eu espero que todos vocês tenham compreendido, né, o conteúdo transmitido aqui da aula. Se houver necessidade, vocês podem estar voltando o vídeo, pausando e observando direitinho, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima.